Você é uma pessoa que está indo bem no seu trabalho? Costuma receber elogios? Sente estar num bom momento na profissão, indo para frente? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve aquela sensação peculiar de insegurança, como se em algum momento alguém fosse descobrir que você não é tudo isso que você parece? Que você deu sorte, que você está fora da sua alçada, que está enganando a torcida, mesmo com reconhecimento vindo? Se sim, esse vídeo é para você. Isso tem um nome, mas mais importante, tem um padrão por trás que é importante que você entenda. Chamam isso de síndrome do impostor. Basicamente, é quando você não consegue confiar no seu próprio sucesso. Você olha para a sua própria trajetória e pensa, ok, tá funcionando, mas em algum momento vão descobrir que não sou eu de verdade. E o padrão é, quanto mais você cresce, mais você começa a duvidar que merecia estar ali, mais você começa a achar que foi sorte, mais você começa a achar que foi estar no lugar certo na hora certa, mais você pensa que tem pessoas mais talentosas e experientes que você que mereciam estar aonde você está. Em áreas objetivas, o certo e errado no resultado é mais fácil de avaliar. Vamos fazer um exemplo exagerado de um engenheiro. Se o engenheiro faz uma ponte e a ponte fica em pé, um bom engenheiro. Se o engenheiro faz a ponte e a ponte cai, ele é um mau profissional. Mas quando o trabalho envolve subjetividade, isso fica mais complicado. Escrita, design, edição, porque aí existe o julgamento de ideias. Para quem trabalha em humanas, em algo criativo, por exemplo, isso é mais difícil ainda, porque não existe uma regra 100% clara. Você entrega um projeto, as pessoas gostam, mas você não tem aquela total certeza de por que gostaram. Foi talento ou foi um improviso que deu certo? Você é bom mesmo ou foi apenas um golpe de sorte? São perguntas que ficam lá no fundo da sua mente. Aqui é onde eu preciso começar a abrir os seus olhos. A síndrome do impostor é normal. Você está vendo o seu próprio trabalho por dentro. O que não era realmente legal, aonde você improvisou, aonde de fato foi sorte, qual sujeira você colocou para baixo do tapete para aquele negócio ficar bonito. Você vê o processo inteiro, com toda a sua feiura e imperfeições. Agora, o pessoal que recebeu ele vê apenas o resultado. Eles estão olhando aquilo que gerou valor, enquanto você está olhando sabendo que não está perfeito como você gostaria que tivesse. Existe algo na psicologia chamado viés da negatividade. É a tendência da mente humana a se grudar muito mais do que é negativo naquilo que é bom ou que funciona. Um exemplo disso, você faz um canal no YouTube ou abre uma conta no Instagram. Pode ter 10 comentários positivos, mas a sua mente vai ficar lembrando daquele único comentário negativo que lhe fizeram. Então você, que é uma boa pessoa, que tem um bom senso moral, que está avançando no seu trabalho, acaba se tornando seu principal crítico. E essa crítica, como a gente falou, pesa muito no seu julgamento e por isso que a síndrome de impostor vem. Eu trabalho com edição de filmes e séries para grandes canais de streaming. E olha, é um meio muito competitivo, então eu trabalho com gente muito talentosa que chegou lá. E eu posso te assegurar que em 20 anos de carreira nessa área, todas as pessoas que estavam no auge da sua profissão que eu conheci, todas elas duvidavam de si frequentemente, eram assombradas pela síndrome do impostor. Baseada na experiência que eu tenho, então, de conhecer tanta gente de alta performance e talentosa, aqui vem o meu conselho para você que se sente vítima da síndrome de impostor. O objetivo não é eliminar esse sentimento, porque você provavelmente não vai conseguir. O ponto é tentar reinterpretar ele. O erro comum é achar que o desconforto da síndrome do impostor significa eu não mereço estar aqui, eu não sou bom o suficiente. Você tem que ressignificar esse sentimento para eu sei o suficiente para perceber o que ainda me falta. Encare a sensação da síndrome de impostor como uma chama. O calor dela em você é o lembrete que você ainda tem o que melhorar. Use a sensação incômoda para você melhorar e refletir onde você precisa avançar, quais são os seus pontos fracos, o que lhe incomoda. É a sua comunicação com seus colegas, é a forma que você lidar com seu chefe, é a comparação com alguém mais experiente, é a falta de experiência, é a maneira nas reuniões como a sua opinião é recebida. Agora, você concorda comigo que se jogar na chama de cabeça, você vai acabar se queimando. Use apenas o calor dela. Incline-se perto da síndrome do impostor, mas não ceda completamente a ela. Eu te dou um exemplo pessoal. Eu comecei na minha área de edição muito jovem. Com 24 anos, eu trabalhava em grandes comerciais de televisão para marcas dentro e fora do Brasil. Eu realmente achava que tudo era apenas sorte na minha vida, que uma hora meus contratantes iam descobrir que eu era uma fraude, que a minha máscara ia cair. O que me salvou de me jogar na chama da síndrome de impostor foi usar o calor dela para descobrir aonde eu podia melhorar. Eu era um pouco imaturo, não sabia me comportar em reuniões direito, ainda tinha alguns softwares que eu podia aprender,
eu devia me especializar em outros formatos que não os clássicos comerciais de 30 segundos. Com isso, eu consegui me manter nos trilhos e ainda assim continuar avançando na minha carreira. É para se aproximar da chama, para aproveitarmos o calor dela sem se jogar de cabeça. E olha, se você se deparar com alguém na sua área que é exceção a tudo isso que a gente falou, alguém que avança implacável na profissão, que nunca titubeia, é muito provável que você esteja diante de alguém acima da média na chamada tríade sombria. Na psicologia, a tríade sombria é formada por 3 traços: o narcisismo, a pessoa que acha que ela é o centro do mundo de verdade; o maquiavelismo, aquela que faz qualquer coisa para atingir seus objetivos; e a psicopatia, a pessoa que tem 0 remorso. Essas pessoas nunca duvidam de nada e por isso frequentemente chegam na frente dos outros em posições importantes. Eu, por exemplo, já trabalhei com um diretor de novelas muito famoso que ele era diagnosticado assim. Ele podia não ser o cara mais talentoso no que ele fazia, mas enquanto os concorrentes dele duvidavam, ele avançava implacável e sempre pegava os grandes projetos. E não pensa que isso é incomum não. 1 em cada 14 pessoas, em média, é diagnosticada com traços acima da média dentro da tríade sombria. E mais ou menos 1% da população é total psicopata, aquela pessoa que tem realmente nenhum remorso. E por que eu estou trazendo esses dados todos? Olha, essa é mais uma razão importante para você se encostar naquela chama sem se queimar e aproveitar o calor dela para seguir melhorando. Se você é a pessoa que tem um bom senso de si, mas também é seu maior crítico, uma pessoa que quer evoluir, provavelmente você também quer que o mundo seja um lugar melhor também. Tem um lado seu que deseja genuinamente deixar um bom impacto no mundo, não quer entregar o universo nas mãos de quem não merece. E qual a melhor maneira disso? Você continuar evoluindo, lutar para não deixar os narcisistas, os psicopatas tomarem as posições de importância. Como diz uma frase que rola muito na internet, que na verdade é de autoria do filósofo Bertrand Russell, do livro O Triunfo da Estupidez. O problema fundamental do mundo é que os estúpidos têm certeza de tudo, enquanto os inteligentes são cheios de dúvidas. Então, por favor, continue avançando e melhorando. Você não só está ajudando a si próprio, como está tornando o mundo um lugar melhor ao colocar os realmente qualificados no lugar que merecem. E eu te deixo uma nota de incentivo final. Você pode ter chegado até aqui, talvez achando, mas eu nem sou acima da média. Pois você sabia que a média de renda do trabalhador brasileiro é R$ 3.500. E se você é alguém que por acaso recebe mais de R$ 9.000 por mês, então você faz parte dos 10% do país. Então ponha-se no seu devido lugar, se valorize e lembre-se, não se deixe queimar pela chama da síndrome de impostor, mas use o calor dela para continuar melhorando. Duração longa de um vídeo não é sinônimo de qualidade. Então, se esses poucos minutos aqui te trouxeram alguma ajuda, peço que curta o conteúdo e se inscreva no canal se te agregou valor, ok? E te vejo no próximo vídeo.